que é que você traz aí de Bahia e Vitória? Me diz o seguinte, Mugni renovou com Bahia ou por enquanto ainda é conversa fiada? Não, o Mugni vai ficar no Bahia. A gente tem a apuração de que ele vai renovar o contrato por mais uma temporada, então até dezembro de 2023, com um gatilho aí para a renovação de mais um ano, até 2024, se ele cumprir pelo menos 50% dos jogos do Bahia, que o Bahia vai disputar no ano que vem. O contrato só não foi assinado ainda, mas tá tudo prontinho lá, só falta ele chegar lá e dar a canetada. Vai ser jogador do Bahia, é certeza. Outra coisa sobre o Bahia, vamos confirmar. lá. Eu andei lendo na internet aí de que Patrick de Luca possivelmente possa fechar com o Vasco. É assim mesmo, o Bahia vai perder o jogador de graça? É porque normalmente o que é que o clube faz? Um atleta seu formado nas categorias de base, você renova o contrato para poder emprestá-lo e aquilo continuar sendo um ativo seu dentro do mercado. Mas ao que parece o Patrick vai ficar sem contrato com o Bahia e vai fechar com outro clube, né? Isso, o contrato do Patrick com o Bahia termina agora, ao final da Série B, ao final desse mês de dezembro. Ele tentou conversar com o Bahia, as duas partes não chegaram a um acordo. Ele já podia ter assinado um pré-contrato com outro clube desde junho, né, nos 6 meses finais. Mas como ele não chegou a um acordo com o Bahia, ele vai procurar um novo destino que provavelmente seja o Vasco, para jogar a Série A do ano que vem também. Aí vai continuar na Série A, mas agora... É uma falha dos clubes baianos com relação a isso? Vocês lembram quando o Vitória não amarrou uma renovação com o Zé Wellison? E ele, se não me engano, fechou um pré-contrato com o Atlético Mineiro. E aí o clube faz todo o investimento nas categorias de base do jogador. Esse jogador se torna profissional, tem picos ali de uma fase boa. Aí na fase ruim você não amarra um contrato e tudo aquilo que você investiu vai servir de um jogador indo a custo zero para outro time do ponto de vista de aquisição. No caso de Patrick, não sei se eu estou errado, Teles, se você fizer uma pesquisa na rua aí, eu acho que é meio a meio, né? As pessoas que gostam do Patrick, daquele cara que surgiu bem, né, profissional, e o cara que não foi tão bem, embora titular esse ano. Mas o que é que você acha? Você acha que o Bahia errou ou acertou? Ele foi titular com os 3 treinadores que passaram pelo Bahia esse ano, né? Ele jogou bastantes partidas da Série B, mas ele não agradou muito a torcida. A torcida ficou um pouco na bronca com o Patrick. A última impressão dele, que ele tá deixando o Bahia com uma impressão negativa. Alguns torcedores do Vasco, até a gente vê na internet perguntando, e aí, o que é que vocês acham de Patrick? E a torcida do Bahia nas redes sociais é só porrada em cima de Patrick. Mas como o Dan falou, ele é um jogador jovem ainda, ele teve bons momentos, ele começou muito bem no Bahia, a torcida adorava ele. É um jogador que ele fez formação tanto como zagueiro como volante. No Bahia ele jogou mais de volante, mas ele pode jogar também de zagueiro. Ele teve essa primeira impressão muito boa, mas esse ano ele realmente deixou a desejar. Aí não o desgamadinho vai lá, né, deslancha lá no Vasco, aí bate o arrependimento, né? Ó, Zé Wellison pode acontecer o risco, né? Zé Wellison saiu do Vitória numa situação muito parecida e hoje foi titular do Fortaleza com classificação à Libertadores. Antes disso, havia jogado no Atlético Mineiro. Então, gestor, não, eu agora já ia dizer, eu se fosse Belintani, se fosse o chefe do Grupo City, o Ferran Soriano, eu renovaria com o Patrick para emprestá-lo, se o objetivo não for utilizá-lo ano que vem. Até porque se ele, dos 3 técnicos que passou, ele foi titular, né? Com os 3 técnicos, é porque alguma coisa ele tem, né? Ele agrada os técnicos. Pode não agradar a torcida, mas... Esse é outro que não fica. A Rodallega já até teve a despedida oficial, o Bahia anunciou que não vai renovar contrato com ele. Ele terminou o ano como artilheiro do Bahia, fez 13 gols, mas entra aí um detalhe que dos 13 gols, 8 foram na Copa do Nordeste, 4 no Campeonato Baiano e só 1 na Série B, que era a principal competição de que o Bahia disputou. No total, eu estava olhando os números de Roda Liga, são 60 jogos e 19 gols. Isso. É pouco para um camisa 9. Isso é um número bom para um meio-campista. Seria um número excelente para um jogador da linha de defesa. Mas o que eu estava olhando é o seguinte, se você pega Roda Liga, antes de ele marcar esse único gol dele na Série B, ele tinha 18. A média dele era muito melhor, porque ele devia ter mais ou menos umas 30 partidas. Com 18 gols. Com 18 gols. O problema é que o cara foi jogar a Série B toda e só fez um. Aí a média piorou muito. É um jogador... Pro futebol, a gente sempre diz aqui que passou ali de 35, já é coroa. Ele vai buscar o rumo dele, agora sim. Não há dúvidas de que é um jogador com muito recurso técnico e um jogador que, num primeiro momento, ajudou muito o Bahia. Ele começou muito bem a temporada, né? Como eu falei aqui, ele foi artilheiro o Bahia caiu na primeira fase da Copa do Nordeste e ele foi artilheiro da competição. Ele marcou 8 gols. Fez também 4 gols no Campeonato Baiano. Na temporada passada teve aquele jogo contra o Fortaleza em que ele fez 4 gols em um jogo só, né? Na Série A. Então ele teve alguns momentos importantes, ele ajudou o Bahia, mas na Série B ele ficou devendo bastante. A torcida também pegou um pouco no pé dele, ele já não estava entregando o que era esperado.
E o Bahia tem novos planos, né? A ideia do City é apostar em jogadores mais jovens, você mesmo citou aí que ele é um atleta que já está com a idade mais avançada. Não é o que o Bahia entende agora fazer parte do projeto e ele não fica pro ano que vem. Eu sei que o técnico do Bahia já tá trabalhando, mas o Bahia ainda não se apresentou, né, Teles? Isso, a representação do Bahia é na segunda-feira da semana que vem. Vai ser a última semana de Copa do Mundo, né? Então o Bahia começa a trabalhar de olho nas competições do ano que vem. O Renato Paiva já deve comandar esses primeiros treinos. Só lembrando aqui, a gente falou um pouco sobre o Renato Paiva na última vez que eu estive aqui, acho que na terça-feira. É um treinador que tem muita bagagem na base, muito histórico de divisões de base. E tá iniciando ainda, pode dizer que ele tá iniciando a carreira no futebol profissional. Treinou o Benfica B entre 2018 e 2021. Treinou o Independente Del Valle em 2021 e esse ano... Foi campeão lá, né? Foi campeão equatoriano com o Independente Del Valle. E esse ano treinou o León, só 12 jogos, venceu 3 partidas, não teve uma passagem muito boa no México e agora chega com o desafio de assumir o Bahia. Ano que vem tem Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série A do Brasileiro. E o nosso glorioso Leão da Barra já tá trabalhando, né? Isso, o Vitória, as notícias já não são tão quentes, movimentação mais discreta pro Vitória. Ontem o time treinou pela primeira vez com todos os reforços que já foram ali anunciados. Os 7 jogadores, a gente fez a listinha aqui, tem que vir lembrando porque é muita gente de cabeça. O Railan e o João Lucas, que são laterais, o zagueiro Camuntanga, Diego Torres e GG, meio-campistas, Nicolas Gibli e Osvaldo, os atacantes. Tem também o zagueiro Dankler, que já tá treinando, mas ainda não foi anunciado. E o Léo Gamalho, que está em fase final de negociação. Esse é o único que ainda não está na toca. Não confirmou ainda, né? Isso, é o único que ainda não está na toca do Leão.